A saúde e segurança dos seus funcionários e da sua empresa começa na Clinical Center. Exames admissionais, demissionais, periódicos, audiometria e tudo mais voltado para a medicina e segurança do trabalho. Sabe aonde você encontra? Na Clinical Center. Tudo em um só lugar. Mais informações, Travessa Rui Barbosa, 991 ou pelos telefones 3352-1105 ou 98357-6766. Clinical Center, tudo em um só lugar. Programa DigiShow Entrevistas. Oferecimento Clinical Center, tudo em um só lugar. Olá, telespectadores do DigiShow Entrevista. Nesta noite, eu tenho o prazer em receber aqui nos estúdios da TV Grão-Pará o professor universitário, mestre e doutor em Ciências Políticas, Rodolfo Marques. Rodolfo Marques, seja muito bem-vindo aqui ao DigiShow Entrevista. Obrigado, boa noite. É um prazer poder participar aqui deste programa, desse espaço conseguido aqui pela emissora. Um debate plural, conversas que trazem temas aí do mundo corporativo, do contexto empresarial e também do âmbito político. Eu espero poder contribuir com esse debate. Eu que agradeço, em nome da TV Grão-Pará, a sua presença, Rodolfo, que é um profissional de renome aqui no mercado, dá entrevista para TVs falando de política, até TVs nacionais falando de cenário político. Mas eu gostaria, antes de começar o bate-papo e a entrevista, primeiro dizer que, além das quintas-feiras, nós temos reprise do DigiShow Entrevista, por sinal, essa semana será com o nosso querido aqui, Rodolfo Marques, aos domingos também, sempre às 17h30 e às 23 horas, então fique aí ligado que essa entrevista você também pode ver na íntegra. Outro detalhe, queria agradecer o imenso carinho que eu venho recebendo na minha rede social, no meu Instagram, Edi Trindade Júnior, está aqui embaixo, aonde eu venho recebendo vários directs e várias sugestões de entrevistados. Então, estou gostando, me mandem aí as sugestões para a gente poder contribuir, tanto com o segmento empresarial, como o Rodolfo falou, corporativo, empresarial, como algumas pessoas do segmento, do nicho político, para a gente discutir e debater até uma questão de interesse da sociedade. Então, entrando no assunto, meu caro Rodolfo Marques. Rodolfo Marques foi meu professor também, eu quero entregar aqui a idade, mais há 10, 15 anos atrás, Rodolfo Marques, uma grande pessoa. Rodolfo, estamos vivendo um ano, né, diferente, que é um ano eleitoral e, por que não se dizer, um ano muito importante? Por quê? Porque a gente tem um evento importante que já começou, né? A gente está recebendo visitas de chefes, tanto internacionais como chefes e pessoas de relevância da política nacional. Então, a eleição esse ano de Belém vai ser uma eleição, acho que disputada, uma eleição importante, até porque quem vencer e quem ganhar, na verdade é a mesma coisa, né? Quem ganhar essa eleição vai ter uma responsabilidade de organizar um dos maiores eventos internacionais, né? Que vai ser a COP30. Rodolfo, eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário, o que a gente pode projetar para as eleições, especificamente municipais, falando de Belém. Perfeito. A gente tem uma questão fundamental, né, que é o nosso calendário eleitoral, né? Desde que nós tivemos a redemocratização no Brasil, né, em 1985, tivemos reeleições em 88, 89, 90, e a partir ali de 92, principalmente, sempre nos anos pares nós tivemos reeleições. Né? Eu gosto de fazer a seguinte correlação, como eu gosto muito de esporte, a seguinte correlação. Quando é ano de Olimpíadas, como é o caso desse ano de 2024, é ano de eleições municipais. Quando é ano de Copa do Mundo de futebol, é ano de eleições presidenciais para os governos. Então, sempre nos anos pares nós temos eleições, porque os mandatos dos principais cargos aqui no Brasil duram 4 anos. Então,
Então, esse ano de 2024, ano de Olimpíadas, vamos ter eleições municipais. O Brasil ele tem um sistema federativo, né? Nós temos a União, os estados e os municípios. O Brasil, né, a União, 27 unidades federativas, 26 estados e Distrito Federal e mais de 5.560 municípios, né? Aqui no Pará, nós temos 144 municípios. E aí, vamos ter as eleições municipais, lembrando que um dos componentes do calendário eleitoral é prever a eleição aos domingos de outubro. Então, no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro nós teremos aí o primeiro turno e nas cidades em que puder haver o segundo turno, em que for necessário, haverá o segundo turno. O que é que traz, o que é que pode, qual é a pré-condição para ocorrer um segundo turno? Primeiro, uma cidade com 200 mil eleitores, no mínimo, e nenhum dos candidatos ter obtido 50% dos votos válidos, mais um no primeiro turno. Então, se isso ocorrer, ali no primeiro domingo de outubro, 3 semanas depois, nós voltaremos às urnas para escolher o prefeito ou a prefeita de Belém. Aqui no Pará, temos também o caso de Ananindeua e o caso de Santarém, também como municípios com mais de 200 com a mil possibilidade de ter haver o segundo turno. Nos demais municípios, aquele mais bem colocado no primeiro turno, ele encerra exatamente o pleito. E, de fato, você pontua um aspecto bem importante que é o cenário da COP30, né? A COP30 foi definida ano passado, oficialmente, como sendo a primeira COP30 do Brasil. A primeira COP, aliás, vai ser a COP30, né? Mas a primeira COP a ser realizada no Brasil. Lembrando, Conferência das Partes para o Clima, Conferência das Nações Unidas. É um evento que geralmente acontece em novembro, é um evento anual, né? Então, para cá, para Belém, está previsto para ser entre os dias 10 e 21 de novembro do ano de 2025. 11 dias corridos, 11 dias corridos, exatamente. Com vários temas nesses 11 vários, dias. né? Exatamente. Ano passado foi em Dubai, anos anteriores foi no Egito, né? 2022 foi no Egito e 2021 foi em Glasgow, na Escócia, né? Que foram as 3 edições mais recentes. E a gente tem, nesse contexto de a COP ser aqui na Amazônia, né, primeiro o apelo da própria Amazônia em si, né? Então, discutir os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, né, a discussão também da sustentabilidade socioambiental, a questão da bioeconomia. Então, Belém e o Pará estão nessa discussão. E óbvio que todo esse tipo de processo ele acontece a partir das vias políticas. Quem foi o grande artífice desse processo das eleições, da COP30? Aqui o governador. Né? O governador Helder Barbalho, ele foi bem importante nesse cenário. Ali em 2022, ele vai para a conferência no Egito, leva o recém-presidente eleito Lula, né, como convidado da delegação, né? Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, o Bolsonaro não participou, né, e sempre mandava representante que não participou dessa discussão sobre o clima. Claro que houve ali também 2020 e 2021 que vivia a pandemia, né, mas ele realmente não participou. O Lula participou e foi lançada essa ideia de trazer a conferência para cá. E aí, quem for eleito ali em outubro de 2024 vai ter essa responsabilidade de organizar esse mega evento, que tem números superlativos, né, já temos grandes obras na cidade acontecendo, obras federais, obras estaduais, obras municipais, né? Inclusive eu moro ali perto, né, do canteiro de obras onde está acontecendo, onde vai acontecer o pavilhão principal ali no Parque da Cidade, né? Ali na Júlio César, próximo ali a Senador Lemos, Perote Cabral. Antigo Aeroclube, né? Aeroclube. Era o Aeroclube ali e a região do aeroporto Júlio César, né, que funcionava ali. E obviamente que Belém estará nas lentes do mundo, nos holofotes do mundo. Há uma previsão de 50 a 80 mil pessoas por aqui. Então, vai mexer muito com a economia, setor hoteleiro, a gastronomia, né? A gastronomia aqui que é muito rica aqui na nossa região. E aí, o prefeito ou a prefeita que for eleito ali ou que for reeleito em 2024 vai ter essa responsabilidade. Agora, claro, entendendo que se trata de um cenário político extremamente complexo. É um evento de grande porte. Historicamente, nós temos grandes problemas para resolver, mas o Brasil, em geral, realiza grandes eventos. Copa de 2014, Olimpíada de 2016. Vamos ter o G20. O encontro que ocorreu nesta semana, né, entre o presidente Lula e o presidente Macron, uma passagem de 4 horas pela cidade de Belém, ele também foi um sinal desse processo. Né? Tivemos até no início do ano também ano passado, a Cúpula da Amazônia. A Cúpula da Amazônia, agosto, né, exatamente. Foi bem importante, verdade, foi considerado um pré-evento,
né? Em 2021, nós tivemos o Fórum Mundial de Bioeconomia Exatamente. na Estação das Docas. Então, nós temos essa característica, né, de fazer grandes eventos com as nossas peculiaridades, né? Não vai ser um evento com as características de Dubai, né, que é uma cidade super, mega futurista, né? Você tem muito dinheiro envolvido, é oriundo do petróleo, né? Mas vai ter as características locais, né? Então, é isso que é importante. É importante a gente pensar em os problemas da cidade. A eleição municipal ela traz isso para debate. Os problemas da cidade, mobilidade urbana, as questões de infraestruturais, saneamento básico, né? A questão da saúde pública, né, que é uma responsabilidade dos estados dividida com os municípios. Então, a gente tem esse cenário. E no caso específico de Belém, esse primeiro semestre, em especial, ainda tem um desafio que independe de qualquer um de nós, que é a questão da chuva. Então, tudo isso precisa ser pensado para a gente ter um evento de qualidade. E, claro, isso passa muito pelo que nós teremos em outubro, a eleição. Aí, telespectadores, vocês estão acompanhando aqui uma grande... Como é que eu posso dizer aqui? O Rodolfo fazendo uma leitura, né? A gente ainda não entrou no cenário político, a gente fez só uma leitura de um evento importante que esse novo prefeito ou prefeita, ou se vai ser reeleito, a gente não sabe, vai ter uma responsabilidade muito grande de promover junto com o governador e com o presidente Lula, tanto o Helder quanto o Lula, esse evento, que é um evento, eu acho que vai marcar a história da cidade de Belém. Acredito que vamos ter uma Belém antes e depois de COP30. Eu acho que nós que moramos aqui, que trabalhamos aqui, podemos aproveitar muito esse legado que vai ficar na cidade. Tanto das obras, quanto rotas de turismo futuramente, né, Rodolfo? Mas assim, Rodolfo, entrando agora dentro do assunto que eu quero te perguntar, Rodolfo. O cenário político, assim, a gente tem algumas pré-candidaturas, né? Alguns pré-candidatos, partido ainda se definindo quem vai ser, quem não vai ser, vai apoiar quem. Qual o cenário hoje de Belém já oficial? Quando eu falo oficial, estou falando de pré-candidatos. O que é que nós temos hoje de cenário já pré-definido? A gente tem um calendário eleitoral já muito bem definido, né, pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, atualmente presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, e em nível local, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, muito bem dirigido, né, pelo desembargador Leonan Gondim da Cruz Júnior. Então, se você acessar hoje, assim que acabar aqui o programa, a gente acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral, a gente vai dar uma olhada. E algumas datas são bem importantes, porque elas tocam na questão das filiações partidárias, nas saídas nas trocas, né? Aí isso incorre também para quem está ocupando o cargo, também incorre. Existe a questão das janelas eleitorais. E nós temos, desde o último pleito, nós temos o contexto das federações, né? As federações são uniões de 2 ou mais partidos por um determinado período. Sim. É como se fosse um casamento. Sim. Né? Em que você, inclusive, tem um CNPJ, você tem uma formatação como se fosse uma nova empresa para atuar junto dentro daquele mandato. É diferente da coligação. Um outro detalhe importante também sobre coligação. Coligação ela só vale para cargos majoritários. Qual é o cargo majoritário que nós vamos ter agora em 2024? Prefeito. Sim. É um cargo executivo. Aí, respondendo mais diretamente à sua pergunta, Belém ela costuma replicar um cenário já histórico, né? Então, nós tivemos, nos últimos 28 anos, nós tivemos somente 3 prefeitos, né? Edmilson Rodrigues está completando agora o seu 3º mandato. Sim. Então, ele vai completar em dezembro 12 anos como prefeito, entre 97 a 2004. Na época, ele era afiliado ao PT, agora no PSOL, entre 2021 e 2024. Do senhor Mar Costa, né, que foi filiado há muito tempo ao PSD, depois passou para o PTB e foi prefeito ali entre 2005 e 2012. Sim. E Ronaldo Coutinho, do PSDB, que também ficou 8 anos, né? Ficou bem colocado essa... Sinceramente, eu não tinha... Então, mas foi interessante. Praticamente em 3 décadas nós tivemos 3 prefeitos só. Né? Então, a gente tem essa característica, né, de políticos muito longevos, que entraram até relativamente jovens à frente da prefeitura, mas que tiveram essa durabilidade. Todos eles já haviam disputado, inclusive, a própria eleição para a prefeitura. Então, são políticos com essa característica. E aqui, Belém também ele tem a característica de ser
bastante polarizada. Né? Então, a polarização que hoje a gente observa em nível nacional, a gente observa também... municipal, regional, né? Regional. Só para a gente ter uma comparação, né? Em 2018, eleições presidenciais, o Fernando Haddad ganhou no estado do Pará, o candidato do PT, e o Bolsonaro ganhou em Belém. Sim. Bolsonaro, que naquele momento emergiu como um outsider ali, né? Embora ele já tivesse mais de 30 anos de experiência política, mas ele se elegeu ali com aquele discurso antissistema. Em 2022, se replicou a mesma forma. Bolsonaro vence em Belém, mas Lula vence no Pará. Sim. Né? E na eleição de 2020, nós tivemos uma eleição, nós acompanhamos, me lembro que conversou bastante sobre isso à época, ali em 2020, em que vivia uma pandemia, um cenário bem complicado. Eu trabalhei, eu sou mesário voluntário, eu trabalhei nas reeleições, né? Então a gente teve toda uma questão de protocolo, né? Do álcool, uma série de questões de trabalhar com máscaras, e foi uma eleição extremamente acirrada, né? Primeiro turno, aí foram para o segundo turno o Edmilson Rodrigues e o Everaldo Deguch, que na época representava o Patriota, e a eleição se decidiu ali com 2 pontos percentuais diferentes. Então, muito parecido também com o que aconteceu com o cenário nacional. Exatamente. Né? Muito parecido. Eu penso que se replica, exatamente. Eu também acredito. Belém tem essa replicação. Agora, para 2024, o que é que a gente tem? Que tem um cenário polarizado, mas com outras opções. Exatamente. Com outras opções, né? Com outro cenário. Então, há uma tendência natural que sim, que Edmilson vá ser candidato à reeleição. Né? É um direito que ele tem de reivindicar, não é... Assim, as pessoas confundem muito, ele não é automático. Vou te dar um exemplo em nível estadual. Em 2006, Simão Jateng, governador, podia se candidatar à reeleição, mas foi um entendimento ali dentro do partido que o candidato foi o Almir Gabriel. Sim. A Ana Júlia Carepa acabou vencendo a eleição pelo PT. Né, quando o Lula se reelegeu, e ela se reelegeu como governadora do Pará. Então, o incumbente, né, o ocupante do cargo, ele pode reivindicar esse direito. É natural, mas não é obrigatório. Sim. Né? Então, eu imagino que ele vá, sim, né, ele está se movimentando para isso, para buscar mais um mandato. Ele já assinou com né? Ele é pré-candidato. Já é pré-candidato. É pré-candidato. E aí, obviamente, tem o apoio do partido dele, o PSOL. O PT fechou posição com ele. O PT que atualmente tem um vice-prefeito, que é o professor Edilson Moura, professor de História. E o PDT na figura do Alan Pombo, né, também. Que já foi candidato a vice do Edmilson em 2016. Quando o Edmilson perdeu para o Zenaldo. Exatamente, em 2016, bem lembrado. Então, esses 3 partidos já estão alinhados. Né? Óbvio que Edmilson reivindica um apoio do Lula, né, um apoio explícito do Lula. Né, durante a semana aí que houve a visita do presidente francês Emmanuel Macron e do presidente Lula aqui a Belém, o Edmilson foi receber pessoalmente, né, junto com o superintendente da Sudã, o Paulo Rocha, que também já foi político, histórico aí do PT. Então o Edmilson tem essa candidatura. Você acredita nesse apoio do Lula ao Edmilson? O apoio, com certeza. Se ele vem a Belém... Usar sua imagem a vai favor? Usar essa imagem. Por quê? Porque aí tem um outro elemento dentro dessa campanha, que é qual? O fato de que na primeira quinzena de março, né, houve a filiação do deputado estadual licenciado e atual secretário de Articulação pela Cidadania, Igor Normando. Ele saiu do Podemos, uma legenda que hoje é comandada pelo Zequinha Marinho, o senador Zequinha Marinho. Então ele sai, né, e ele vai para o MDB, exatamente para ser o pré-candidato do MDB à Prefeitura de Belém. Um detalhe interessante, o MDB não comanda Belém, no caso do MDB, o antigo PMDB, não comanda há mais de 30 anos. Eu citei para você, né? Os prefeitos nesse período foram muito poucos. Sim, né? apenas foram 3, muito poucos, né? Exatamente. A redemocratização, né? Quando passamos a ter eleições, o Said Cherfan foi prefeito por 1 ano e meio, aí ele renuncia para ser candidato ao governo, em 1990 ele perde a eleição. Perde para o Jader, né? Perdeu para o Jader, o Jader Barbalho, em 1990. E aí em 92 temos o restante do mandato é cumprido pelo Augusto Rezende. Sim. Né? Em 1993 a 96 o prefeito foi o Hélio Gueiros. Sim. Né? O Hélio Gueiros foi o último mandato que ele ocupou, né, politicamente. E a partir daí você até tentou botar o Ramiro Mendes, acho, na época. Era o candidato dele, né? Mas e não vingou. Não. Que aí acabou. O candidato do Hélio Gueiros era o Ramiro Mendes, que já havia sido secretário de transportes dele, secretário de Finanças, melhor dizendo, e o candidato do Jader, na época Jader
e Alhugueiros não estavam rompidos, né? Depois eles se reuniram novamente. O candidato do Jader era Elcione Barbalho, Sim. né? Mas só que eles perderam a eleição. O Ramiro chega aí para o segundo turno, mas quem vence a eleição é o Edmilson. Olha, a gente está falando aqui de coisas da década de 90, é porque, assim... Alguns nossos telespectadores, de repente, nem eram nascidos. Exato, eu era criança, viu? Só para deixar claro. Eu já era um pouquinho mais velho. Eu era criança, mas eu lembro dessas histórias. Assim, como o Rodolfo, a gente sempre bateu muito papo sobre vários assuntos, futebol, política, a gente já conversou sobre esse tema. Por sinal, mais uma vez, agradeço aqui a presença do mestre, doutor em ciência política, Rodolfo Marques. Tá aí o Instagram também do Rodolfo Marques aqui. Rodolfo Marques, daqui a pouco você pode deixar o seu Instagram aqui para lhe acompanhar, porque eu faço isso, lhe acompanho em algumas lives que você participa. Já vi você também debatendo em algumas TVs nacionais, CNN, né? CNN Brasil, Jovem Pan, enfim. Mas aí, Rodolfo, assim... Aí eu falava do Igor Normando, Exato. Né? Então, o Igor Normando deve ser o candidato... Aliás, foi lançado como pré-candidato. Do MDB? Do MDB, provavelmente uma grande coligação deve apoiar, né? Então, o Igor Normando tem um recall aí, né? Ele sempre... Assim, uma das bandeiras que ele sempre defendeu foi a questão da causa animal, Sim. Da defesa dos animais, né? Que é uma pauta super importante. E ele está liderando esse projeto das usinas da paz a partir da Secretaria Especial de Articulação pela Cidadania. Então, ele vem, né, e tem uma lembrança muito grande por parte dos eleitores e vai tentar a sua primeira eleição majoritária, né? E no campo da direita e da extrema-direita, certamente a gente vai ter uma candidatura forte, né? Algumas sondagens eleitorais, inclusive, indicam boas intenções de votos aí para... o candidato que lá vier. Quem é que desponta mais nesse momento? Éder Mauro, deputado federal Éder Mauro, que é do PL, do Partido Liberal, o partido do presidente Bolsonaro. Então, ele... do ex-presidente. Do ex-presidente Bolsonaro. Ele tem exatamente a busca por essa parcela do eleitorado que é antipetista, né, que é contrário à esquerda, que é contrário ao Edmilson Rodrigues. Então, essa parcela que em 2020 se personificou na figura do Everaldo Eguchi, agora o Éder Mauro, ou o candidato que ele indicar, né? Fala-se muito que pode ser ele, fala-se muito que pode ser o filho dele, o deputado estadual Rogério Barra. Tá um pouco indefinido ainda, né? Indefinido porque o tempo é disso mesmo, né? Março, abril é um tempo exatamente dessas... Na verdade, fecha agora, né? Fecha agora dia 5. a parte da filiação. Parte da filiação. Filiação, mas as convenções partidárias... Vão até junho, né? Vão até junho. Então, a gente vai ter uma certeza mesmo, né? Do cenário. Cenário final de junho, início de julho. Mas tem outros nomes também sendo ventilados. Tem vários, né? Tem o próprio Eguchi, né? O Eguchi fez a migração para o Podemos. Pois né? é. Então pode ser que ele pinte como um candidato do Podemos. O próprio Podemos ainda não definiu que vai ser o candidato. Não definiu ainda, porque né? Porque também tem outras lideranças lá dentro, o próprio Zequinha Marinho, que obviamente ele é senador, mas ele pode ser que ele indique alguém, né, do seu espectro político mais próximo, né? Então... porque está uma indefinição, até dentro do próprio Podemos também está indefinido se vai ser o Eguchi, até o próprio Jefferson também acabou de se filiar. Exatamente. Então, assim, o cenário está um pouco indefinido, né? O Jefferson, que já foi candidato a prefeito, teve uma votação muito boa. Expressiva, é verdade. Ficou em terceiro colocado ali. Exato. Foi na eleição de 2004, acho que 2004 ou 2008. Aí essa eu não me recordo. 2004 ou 2008, eu me recordo. Agora o que eu queria te perguntar é o seguinte, com essa... Tem um outro nome que eu queria comentar também, que a gente precisa ficar atento, é o nome do deputado estadual Zeca Pirão, né, que também aparece aí, né, em algumas intenções de voto, mas aí precisaria ver a questão das articulações dos partidos. É um nome importante no cenário político, principalmente quando a gente se trata municipal, mas o MDB parece que já bateu o martelo, né? Então aí eu acho que o Zeca Pirão acaba saindo desse cenário? Exatamente. A não ser que ele faça uma mudança partidária, não vejo uma outra questão. E tem também um prazo que estoura agora na outra sexta-feira, que é dia 5, para fazer alguma mudança partidária. Se não fizer, eu acho que praticamente está martelo batido aí, né? Eu senti falta de outros candidatos que sempre vieram, como Priante, enfim, né? Não vão estar concorrendo. Mas, assim, com esse cenário que a gente tem, assim, não digo pré-definido, eu acho que vai ser um negócio... Porque, assim, tem aí
o candidato da extrema-direita, que é anti-esquerda, tem um candidato do governador e tem um candidato do atual prefeito. Que vai buscar reeleição. Que vai buscar reeleição. É um candidato de esquerda. Que é um candidato de esquerda, né? Então, assim, a gente tem 3 cenários bastante interessantes, né? Exatamente. Então, aí, assim, você mesmo mencionou e você falou que o Igor vem com uma coligação forte, isso é importante. Sim. Tem um apoio do governador que tem uma aprovação. Sim, foi muito grande. Foi o governador proporcionalmente mais bem votado em 2022, né? Mais de 70% dos votos válidos. Exatamente. Né? E aí, Rodolfo, na sua opinião como cientista político, você acha que... Porque, assim, não sei, da extrema-direita pode cair um pouco para o candidato do governador devido à sua aprovação? Você acha que os eleitores que votaram no governador, que apoiam o mandato, podem tendenciar para uma esquerda? A gente não sabe, vai saber quando a eleição de fato iniciar, né? Mas o que o Rodolfo entende desse cenário? São esses 3 que vão brigar? Eu penso que sim, e eu acho que tem umas coisas... Mas aí tem outro detalhe. O Eguchi foi muito bem votado naquela onda de Bolsonaro e tal, parará. Tu acha que essa onda do Eguchi, maré baixou? Não, eu acho que sim, mas eu vejo a extrema-direita, sim, com muito voto, né? Com muito apelo popular, né? Então tem uma votação. Acho que o grande desafio, a grande questão aí para os 3 candidatos é tentar buscar o eleitor mais ao centro. Porque, assim, eleitor bolsonarista, eleitor do Éder Mauro, eleitor do Rogério Barros, já tem uma parcela muito clara. Sim. Eleitor do Edmilson, né, já tem uma parcela muito clara. Eleitor do Helder Barbalho, do próprio Igor Romano, tu já tens. Né? Então, eles partem, já digamos assim, um piso razoável, um piso competitivo, né? Acho importantíssimo os candidatos fazerem pesquisa qualitativa. Sim. Então é fundamental. Acredito que já deve estar ocorrendo exatamente, isso, né? Entender o que é que pode ser o fator competitivo, né? O que é que pode ser, por exemplo, uma pauta que certamente vai aparecer, né? Além da COP, né? Mas uma pauta que vai... 2 pautas que devem aparecer, que sempre aparecem, que são fundamentais. Saneamento básico, sim, mobilidade urbana. Então, vai a discussão sobre o BRT, né, a discussão sobre esses ônibus que estão chegando, né, os 300 Acho ônibus. Que já chegam agora em abril, né? Um ar-condicionado e o Wi-Fi, a gente sabe quanto o ar-condicionado é fundamental em Belém, aqui em Belém do Pará. Né? Então, acho que esses pontos vêm à evidência. Né? E, claro, quem está contrário ao atual prefeito vai bater, né? E o prefeito vai tentar fazer uma espécie de prestação de contas para poder se comunicar um pouco mais com o eleitor do centro. Aí temos também essa questão dos apoios, vão ser importantes, né? A gente não sabe como vai estar a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro no final do ano, mas certamente ele vai gravar a mensagem, ele vai declarar apoio ao seu candidato aqui, né? E a gente sabe que isso é importante, né? A participação do Lula vai ser fundamental. Sim. Então, se ele efetivamente declarar apoio ao Edmilson, né? Ou não declarar apoio devido à questão da proximidade dele com o governador Helder Barbalho, então isso vai ser importante. Mas o governador vai tentar aproveitar essa vibe a popularidade que ele tem, né, para poder... Até porque o MDB, por um partido grande e pela representatividade do governador, tinha que ter um candidato, né? Sim. Isso é fato. Sim. E sempre teve, né? Sempre teve, mas não vem vencendo, né? Sim. O Prianque foi candidato algumas vezes, né? Mas você acredita que... O próprio Zeca Pirão, ele fez uma chapa em 2008. O candidato a prefeito era o Prianque e o vice era o Zeca Pirão, né? Que é um político que, por exemplo, para cargos proporcionais, ele é sempre muito bem votado. Foi vereador sempre com muitos votos e agora deputado estadual ele foi o mais votado. Sim. Né? Tu achas que, então, no caso, esses 3 nomes são os 3 nomes mais bem definidos? Então, e aí correndo por fora um Eguchi, talvez um Jefferson Lima, talvez mais alguém? Eu acho que não vai fugir muito dos 3, mas sim, a gente sempre tem essa possibilidade de surgir alguém correndo por fora com alguma proposta, com algum nível de visibilidade, né? Então, essa questão da... A gente que gosta muito dessa parte da comunicação, que sabe o quanto é importante. A visibilidade das mídias tradicionais, nós estamos aqui em uma mídia tradicional, que é uma emissora de televisão,
mas ao mesmo tempo a gente sabe o quanto é importante a mídia digital. Você, no início do programa, divulgou a sua rede social. Exatamente. E boa parte da sua audiência está lá. Sim. Né? Então, quem vem trazendo eu acompanho todos. Eu acompanho o Twitter, que agora é X de todo mundo, eu acompanho o Instagram de todo mundo, porque eu acho que é importante a gente ver essa estratégia. Importante. Rodolfo, eu já deixo aqui, tá? Até porque a partir de abril, o nosso programa, ele, devido ao sucesso que a gente vem fazendo, eu queria até agradecer a você, telespectador, o sucesso que o DigiShow Entrevista vem fazendo, a gente, a partir agora de abril, na próxima semana, vamos ter um horário estendido, vamos ganhar mais um pouquinho, um tempo maior, até para esse bate-papo. E aí eu já deixo aqui, Rodolfo, o convite para você, porque na próxima semana a gente já tem um cenário de quem, né, já se filiou, quem poderia sair e não saiu, então a gente já vai ter um cenário mais bem definido. E aí eu te convido para a gente já começar a discutir esses possíveis cenários que vão ser confirmados em junho. Pode ser? Claro, a gente já faz essa avaliação em cenário, e quando fechar as candidaturas a gente também pode fazer um indicativo aí dessas movimentações, ver quem fechou com quem. Sim. A coligação, às vezes, vai haver também alguma situação de formar uma chapa, né? Peraí, tu desiste da tua candidatura aqui, ou então tu vens como candidato a vereador para puxar voto. Né? Exatamente. Então, lembrando que aqui em Belém são 35 vagas na Câmara dos Vereadores, que é uma eleição proporcional. Assim, Rodolfo, para encerrar, né, o bate-papo aqui foi muito interessante. Eu acho que você contribuiu bastante para o telespectador que está em casa, para conhecer todo um cenário, para conhecer as possibilidades. Volto a dizer que você já é convidado em abril, só vamos definir datas para você vir aqui, a gente vai conversar, vai entrar mais dentro desse mérito, mas eu queria deixar um espaço aqui para suas considerações finais, para a gente poder se despedir. Eu sei que bate-papo bom passa rápido, né? Conversa boa, mas a gente pode também, Rodolfo, já deixar marcado também uma live para a gente conversar no nosso Instagram. Podemos tá? Para a gente conversar sobre o tema, que eu acho que é muito importante, tá? Mas deixo o espaço para você, para suas considerações finais. Obrigado à emissora pelo convite, obrigado a você ali pelo convite, eu sei que nós temos uma admiração recíproca, né? E Sim. É um convite pessoal, né? Então isso eu agradeço pelo espaço. Você falou da questão da rede social, meu Instagram, @rodolfo.smarques, né? Então lá eu trago algumas questões, lives, alguns debates a respeito de comunicação ou de política, e o nosso cenário é importante a gente sempre avaliar, né? A política ela é extremamente dinâmica, né? Existiu já um pensador que falou que é como nuvem, né? Então, a gente olha, depois a gente olha de novo para o céu e ela já mudou de posição, ainda mais aqui em Belém, né? Quem sabe que as nuvens, elas sempre estão aí, principalmente aquelas nuvens chuvosas. Foi assim na última eleição, né? Foi verdade. As nuvens, né? A gente não imaginava, né, que a gente teria uma polarização naquele nível, foi uma eleição realmente muito apertada, mas agradeço e me coloco à disposição para em outros momentos a gente trazer esse debate nesse espaço tão importante. Bem, telespectador, agradeço a participação de todos, na verdade, a participação não, vocês acompanharam de casa um bate-papo muito produtivo falando de política. DigiShow de hoje fica por aqui, na próxima quinta-feira nós voltamos, se Deus quiser e assim permitir. Um abraço, tchau. Programa DigiShow Entrevistas. Oferecimento Clinical Center. Tudo em um só lugar. A saúde e segurança dos seus funcionários e da sua empresa começa na Clinical Center. Exames admissionais, demissionais, periódicos, audiometria e tudo mais voltado para a medicina e segurança do trabalho. Sabe aonde você encontra? Na Clinical Center. Tudo em um só lugar. Mais informações, Travessa Rui Barbosa, 991 ou pelos telefones 3352-1105 ou 98357-6766. Clinical Center, tudo em um só lugar.